pra fora! Vamos pra fora! Vamos pra fora! Vamos pra fora! Vem! Você acabou de ver o momento em que o criminoso mais procurado do estado foi preso em Vitória. Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, estava escondido em um esconderijo na casa do pai. O líder de uma das facções que aterroriza comunidades na Grande Vitória usava cilindro de oxigênio para tentar escapar da polícia. Mão pra fora! Mão pra fora! Vamos pra fora! Vamos pra fora! Vem! A Polícia Civil encontrou o Fernando Moraes Pereira Pimenta, de 31 anos, o Marujo, escondido atrás de uma parede falsa. O traficante mais procurado do estado, que está no topo da lista, se refugiou na casa do pai. Quando foi deflagrada a guerra contra os Veras, o TCP, ele realmente teve que vir, assim como o Luan Vera tinha vindo e nós conseguimos prendê-lo, mas ele veio para não perder o posto assim daquele chefe do primeiro comando de Vitória nas ruas. Ele ficava acordado durante o horário da operação, então nós vimos que o pouco que ele dormia era mais ou menos por esse horário de 7 às 10 da manhã e tudo mais, então nós focamos nesse horário. A família totalmente assim dissimulada, sabe, não dava nenhuma dica de onde ele estava. Até que um trabalho de puxado, de bater para lá e para cá, conseguimos vimos um alçapão que seria o lugar que ele ficaria. O local foi cercado. Não havia como reagir ou escapar. Quem quebra a parede para que ele saia é o próprio pai de Marujo. Segundo os policiais, o pai queria evitar um possível enfrentamento entre o filho e a polícia. Sem que nenhum tiro fosse disparado, Marujo foi detido. E no esconderijo foi encontrado esse fuzil calibre 5,56 e vários carregadores. Além desse cilindro de oxigênio usado para que pudesse suportar ficar escondido na parede falsa. Quando a polícia chegava lá, ele ia para lá e ficava com oxigênio, respirando, que era um lugar realmente claustrofóbico e com essas várias munições. Marujo saiu do bairro Bonfim em uma das viaturas da DHPP. Saiu do bairro escoltado e sob protesto dos familiares. De acordo com o superintendente de polícia especializada, Romualdo Gianordoli, Marujo estava no estado desde outubro do ano passado, quando começou o conflito entre os antigos aliados do 1º Comando de Vitória, que ele é liderança, e o 3º Comando Puro. A prisão foi comemorada pelos delegados Romualdo Gianordoli e Rodrigo Sandimori nesse vídeo. O objetivo mais procurado da história do Espírito Santo está na mão aqui. Marujo na mão agora. O delegado Romualdo Gianordoli chegou até a ficar emocionado durante a entrevista coletiva ao lembrar dos anos de procura. Prendemos o primeiro mais procurado, prendemos o segundo, um de cada lado e já prendemos vários outros. Então acabou alguma coisa. Quase zeramos o jogo, vamos botar agora no próximo nível. Ao ser preso, Marujo apresentou uma aparência bem diferente daquela que ficou conhecida aqui no estado toda vez que a polícia divulgava um retrato dele como o traficante mais procurado do Espírito Santo. A aparência dele era bastante diferente daquela ali. Hoje, assim que foi preso, ele chegou a dizer para a família, que estava revoltada com a prisão, de que ele havia perdido e que uma hora ou outra essa prisão aconteceria, e se entregou naturalmente. Mais gordo, com barba e cabeludo, Marujo em nada lembra a imagem que era divulgada dele. Saiu sem oferecer resistência. Marujo tem 8 mandados de prisão e é suspeito de vários crimes. Um traficante da Serra também era membro do PCV. Ele foi preso e o braço direito dele passou a se relacionar com a mulher desse traficante que tinha sido preso. Ele descobriu, a ordem veio de dentro da cadeia para o Marujo, através de um advogado que também foi preso na época, e o Marujo teria autorizado o homicídio no dia 28 de março de 2019, no alto do bairro da Penha. Posteriormente, o corpo foi desovado no município da Serra, encontrado 3 dias depois na Audifax Barcelo. Foi um homicídio cruel. O corpo da vítima foi inteiro retalhado. Por fim, ele teve a cabeça decepada e, por ser
problema de traficantes da Serra, ele determinou que o corpo fosse desovado no município da Serra até para dificultar a investigação. Agora ele vai ser transferido para o presídio de segurança máxima. Os promotores vão pedir aos juízes, um dos 6 juízes que tem mandados de prisão desse criminoso, a inclusão dele no regime disciplinar diferenciado. É um regime muito duro de permanência dentro de uma prisão, no qual só se pode dar entrada ou saída por ordem judicial. Ele será recebido como mais um preso, com todos os seus direitos respeitados, e será direcionado para a Penitenciária de Segurança Máxima 2. Apesar de perigoso e figurar no topo dos mais procurados no estado, o secretário de Segurança Pública rechaça o culto à figura do traficante. O Marujo é coisa do passado. A gente tem que parar de exaltar criminosos. A sociedade não tem que saber o nome do criminoso. Quem tem que saber o nome de criminoso é a polícia. A gente tem que saber o nome do professor, o nome do médico, o nome do policial. Esses sim são profissionais que fazem a diferença para a sociedade. O criminoso tem que ficar na cadeia. E a região do bairro da Penha está com policiamento reforçado para evitar represálias de criminosos. Vamos ao vivo com a repórter Manuela Machado, que traz os detalhes para a gente. Boa noite, Manuela. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. Nós estamos aqui no Marechal Campos, na altura do bairro Gurijica, que também é perto do Bonfim, onde o Marujo foi preso hoje pela manhã, que também é próximo ao bairro da Penha. Todo esse complexo, como você disse, da região do bairro da Penha, está com policiamento e a polícia deve permanecer aqui a noite toda, justamente para evitar represárias, até porque moradores de Tararé e também do Morro do Macaco ouviram muitos barulhos de fogos. E isso, de acordo com a polícia, pode ser os traficantes rivais do Marujo comemorando a prisão dele. Então, para evitar também que esses traficantes queiram ocupar o espaço que ele comandava aqui na região do bairro da Penha, a polícia está para evitar isso, né? A polícia deve permanecer por aqui, por todas essas entradas que dão acesso à região. E relembrando, né, reforçando, o Marujo, ele foi preso hoje de manhã na casa do pai dele, no bairro Bonfim. Ele já foi encaminhado, ele já está na Penitenciária Máxima 2, que fica no complexo de Viana. E ainda, de acordo com a polícia, né, em 2022 mesmo, ele foi aí comandante, ele comandou vários ataques e também incêndios a ônibus, além de homicídios também e tráfico de drogas. Então, um criminoso que com muitas passagens pela polícia e com muitos, né, mandados de prisão em aberto, que finalmente foi preso, e a gente vai acompanhar agora o que a polícia deve fazer para evitar confrontos também aqui na região e também dar segurança aos moradores. Isabela. Obrigada, Manuela. Que vem, então, essa tranquilidade para a comunidade, pelo menos por enquanto, né? Obrigada. E um rival de Marujo também foi preso hoje pela manhã na região serrana do estado. Maicon Rocha Cabral, conhecido como Maicon Meteoro, de 35 anos, é apontado pela polícia como chefe do tráfico no bairro Alagoano, em Vitória. Ele é integrante do 3º Comando Puro, que era liderado pelos irmãos Vera. Essa facção é rival do 1º Comando de Vitória, liderado por Marujo. A prisão foi feita pela Polícia Militar após uma denúncia anônima na comunidade de Melgaço de Baixo, zona rural de Domingos Martins. Meteoro era um dos 10 mais procurados do Espírito Santo e estava foragido do sistema prisional há 6 anos. A seguir, preso suspeito de matar a namorada em Vila Velha, o corpo foi encontrado embaixo da cama. É daqui a pouquinho. O deputado estadual Capitão Assunção, do PL, foi solto do presídio militar em Vitória. A liberdade provisória do parlamentar foi concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O deputado foi preso na semana passada. Ele é acusado de participar de atos antidemocráticos, divulgar informações falsas e promover ataque a ministros do STF. A decisão veio após a votação na Assembleia Legislativa do Estado de revogar a prisão. Mas o parlamentar capixaba terá que entregar o passaporte, está proibido de sair do estado e permanece impedido de postar em redes sociais. Capitão Assunção também teve restrição no porte de arma de fogo. Agora a gente fala da covardia do assassino. O homem matou a namorada e tentou esconder o corpo embaixo da cama. Acabou preso e confessou o crime. O corpo foi encontrado na manhã de hoje em João Goulart, Vila Velha. A mulher encontrada debaixo da cama nessa casa em João Goulart, Vila Velha, foi morta por esganadura.
O assassino confesso, preso horas depois, contou para a polícia em detalhes como matou a namorada. Investigado no interrogatório, ele relatou que ele praticou o homicídio na sala, que foi o momento em que ele, no primeiro momento, deu um mata-leão e depois ele estrangulou a vítima. Aí só depois que ele pensou, o que eu vou fazer? Aí ele foi, levou a vítima até o quarto, puxou a cama, colocou a vítima embaixo da cama, colocou a cama por cima. Aí eu perguntei, mas você fez isso com qual intuito? Na hora de esconder o corpo mesmo. A prisão em flagrante aconteceu no final da manhã, em frente ao terminal de Vila Velha. Uma pessoa da família do autor colaborou e fez com que a gente conseguisse chegar até ele já no terminal de Vila Velha. O que a gente entende assim, se um autor de um crime está num terminal, é porque já há um indicativo de que ele está pretendendo fugir. Segundo ele, no interrogatório, ele praticou o crime na data de ontem. E aí passou a noite toda pensando o que ele ia fazer. E aí hoje pela manhã foi quando ele entrou em contato com um amigo e falou que tinha feito uma besteira, que era para comunicar para a irmã, para que ela fosse até a residência dele para ver, mas sem entrar em detalhes. Familiares da vítima estiveram no local do crime, mas preferiram não gravar entrevista. Eles confirmaram apenas o primeiro nome dela, Miriam, de 30 anos. O homem contou em depoimento que eles estavam juntos há 6 meses. A vítima não morava com ele, mas ia com frequência ao local. Para a delegada, embora nenhum caso tenha as mesmas motivações, a justificativa do feminicida é sempre a mesma: culpar a vítima pela própria morte. O feminicídio, ele é esse tipo de crime que, assim, é do machismo, é uma coisa que ainda é muito arraigada na nossa cultura, mas que ela tem sido combatida veementemente por nós, tanto da Polícia Civil como do governo do Estado, de modo geral, porque a gente precisa mudar a cultura. E com isso, a gente hoje teve esse choque, porque você fala, nossa, como é que num dia tão emblemático acaba acontecendo logo um homicídio de uma mulher que tem a qualificadora do feminicídio? Então, assim, não há justificativa. E o mais interessante é que nesses anos todos que a gente lida com esse tipo de crime, a gente percebe que a resposta de todos os investigados é praticamente similar. Eles tentam imputar aquele ato brutal deles a um ato da vítima. É um crime que tem que ser combatido mesmo, né? Na Serra, uma cuidadora de idosos foi agredida pelo ex-namorado com golpes de tesoura. A vítima, de 54 anos, ficou com vários ferimentos pelo corpo. Ela estava no trabalho quando foi surpreendida pelo suspeito. O homem foi ao local para buscar roupas que ele havia deixado lá após o fim do relacionamento. O crime aconteceu no bairro Estância Monazítica, na região de Jacaraípe. A cuidadora de idosos foi socorrida, encaminhada à unidade de pronto atendimento de Castelândia. O suspeito, William Novaes de Jesus, de 27 anos, teria ido ao bar e depois foi dormir na casa da vítima. Ele foi preso pela Polícia Militar e levado para a delegacia. De acordo com a PM, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada e já está no presídio. A seguir, no Dia Internacional da Mulher, a história de quem combate todos os dias a desigualdade. É já. No Dia Internacional da Mulher, um dia de luta para todas as mulheres, né? Uma luta por direitos. Há uma decisão polêmica. Uma cidade na Grande Vitória aprovou uma lei que comemora o Dia do Homem. No dia 19 de novembro vai ser comemorado o Dia do Homem em Vila Velha, é isso mesmo. A ideia foi do vereador Devanir Ferreira, do Republicanos, que apresentou um projeto de lei e foi sancionado pelo prefeito Arnaldinho Borgo. A nova lei estabelece no calendário municipal a Semana de Atenção à Saúde do Homem. A programação também vai acontecer em novembro, todo novembro a cada ano. Essa data já está valendo agora, em 2024, já que foi divulgado no Diário Oficial de hoje. Então a gente está vendo agora que a luta é para levar o homem no médico, né, gente? Olha, as mulheres vêm lutando por igualdade há décadas. Equiparação salarial, respeito em ambientes de trabalho machistas, muitas vezes tendo que comprovar todos os dias a competência que já deveria estar clara, se não fosse o preconceito. O Dia Internacional da Mulher é citado, olha, desde o início do século XX, mas ainda hoje é preciso falar sobre o tema para avançar em várias questões. Segundo dados do IBGE do ano passado, Vitória é a capital com maior discriminação salarial entre os gêneros no país, com uma média de diferença, gente, de 20%.
Aos 61 anos, a Cláudia ocupa um cargo de liderança como administradora de empresas. Mas no início da carreira, 3 décadas atrás, quando ousou sonhar com um cargo melhor na empresa que trabalhava... Surgiu, a vaga na empresa e eu fui tentar e foi dito com transparência total que não tinha interesse porque eu era casada, que eu ia casar na época, Na verdade, que eu ia casar. E a possibilidade de ter filho era grande e eles não gostariam de ter essa dificuldade que eles sentem que vai ter depois que uma mulher é mãe, Ao tentar retornar ao mercado de trabalho com 2 filhos pequenos, continuou se deparando com muitos nãos. Você fala, eu gostava muito da minha entrevista, que foi muito bom, você foi muito bem, mas a resposta era não. E eu sentia que existia uma diferença na hora que eu falava que eu era casada e depois que eu tinha filhos também. Aí a diferença era na hora, no rosto de quem ia admitir. E, só escutava depois, nós não temos interesse agora, depois pode ser. Então, a resposta era a mesma sempre. Uma geração à frente e desafios que resistiram ao tempo. A Mariellen é engenheira civil e hoje é coordenadora de obras. Mais de uma vez viu a sua competência ser questionada em uma área dominada por homens. Quando eu iniciei como estagiária, eu senti uma restrição muito grande na questão da masculinidade de ser presente na obra. E muitas das vezes, quando eu subia para a obra para poder fazer alguma conferência de serviço ou falar a forma que tem que ser feita ou fiscalizar, é isso aqui que a gente precisa ser entregue, precisa corrigir aqui e ali, a gente sentia uma restrição. Vamos dizer, o pessoal do operacional chegava para a gente assim e olhava, vamos dizer assim, olhava para mim, você nessa idade nova, mulher, nunca pegou numa enxada, nunca pegou numa pá, não sabe o que está falando. E vamos dizer assim, a gente sentia essa restrição, sentia esse bloqueio. As barreiras enfrentadas por mulheres como a Cláudia e a Mariellen mostram que se provar capaz não é tão simples. Aqui no estado, as mulheres ainda recebem 26,4% a menos que os homens, segundo o IBGE. E apesar de muitos direitos a conquistar, elas têm conseguido mostrar que não é o fato de serem mulheres que as impedem de chegar cada vez mais longe. Eu sempre falo o seguinte, nada é impossível, A gente tem que brigar muito e se capacitar para isso. Porque eu vejo muito que as pessoas querem, mas não querem, ter trabalho, que a gente fala. E tudo é muito trabalho na vida para se conquistar. Então, de gerente, como eu entrei, aí eu fiz pós-graduação à noite, porque eu tinha que trabalhar integral durante o dia para conseguir a diretoria. E nesses 32 anos que eu fiz essa semana de empresa, todo dia é um desafio, porque eu continuo tendo o meu marido para cuidar, casa para cuidar. E a gente sabe que por mais que a gente esteja na função grande de gestão, diretoria, a mulher ela continua sendo a mãe da casa, não tem jeito. Pode botar 10 empregados, que ela é a mãe da casa, ela é a companheira do marido. Então, isso tudo é uma divisão que a mulher sabe fazer. Se ela souber fazer, ela só tem sucesso. E, incrível que pareça, os homens estão começando a olhar de uma outra forma. Que a mulher é capaz, que a mulher ela tem, sim, o seu potencial e precisa ser explorado, precisa ser encorajado. Quem me viu lá atrás, quem me vê hoje na construção civil, eu cresci muito e, vamos dizer assim, venci muitas barreiras. E eu acredito que se eu venci, qualquer uma que tiver esse desejo, essa vontade, pode estar, vamos dizer assim, encarando. É desafio? Mas é um desafio que quando você vai subir nos degraus e vai conquistando, vai vencendo, é muito gratificante. Esse é o grande desafio das mulheres, Muitas vezes é preciso conquistar para comprovar a capacidade, Demonstrar afeto na medida e competência no ambiente de trabalho para receber finalmente olhares de respeito, Eu desejo mais dias de tranquilidade para nós mulheres, Quem sabe nas próximas gerações, porque nós aqui, vamos continuar lutando. O TN2 fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia das mulheres ainda, A gente agradece sua audiência sempre e voltamos na segunda-feira às 7h20. Até lá, um ótimo final de semana para você.